Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, que vai ser mais curto, nós vamos aqui fazer uma correção geral daquela lista de exercício da terceira semana. Então vamos lá. Cite as profundas transformações na sociedade inglesa graças à Revolução Industrial. O primeiro impacto da Revolução Industrial é justamente a questão urbana. Então vamos lá, o que isso quer dizer? O que você vai notar é que vai haver um crescimento significativo das cidades. Só para se ter uma ideia, até meados do século XVIII, por exemplo, uma grande parte da população inglesa morava justamente na zona rural, morava no campo. Então, quando chega ali pelos idos de 1750, cidades como Londres, por exemplo, tinha pouco mais do que 50 mil habitantes. Lá pelos anos de 1851, já no auge da industrialização, mais de 29 cidades da Inglaterra já têm mais de 100 mil habitantes. Então, realmente, o crescimento das cidades é o impacto que realmente vai prevalecer, é a principal transformação nesse momento histórico específico. Então, agora, a partir da Revolução Industrial, nós não temos. O quadro mudou. Se antes era uma quantidade maior populacional morando no campo, dessa vez nós temos uma maior quantidade populacional morando nas cidades. Tudo bem? Questão 2. Como eram utilizadas a máquina a vapor? Primeira coisa que o aluno precisa saber que a máquina a vapor foi uma invenção do escocês James Watt, né? E é um motor que funciona com energia a vapor, do vapor de água. Então isso produzia energia. Foi realmente uma grande sacada desse escocês. E essas máquinas, elas tinham uma vantagem, porque elas trabalhavam num ritmo muito mais rápido, muito mais intenso do que a força humana, do que simples trabalhadores manuais. E, ela, e elas eram utilizadas para extração e tratamento do minério, que era uma matéria-prima para a Revolução Industrial. Era útil também na agricultura para movimentar embarcações e movimentar trens de ferro, que também era um meio de transporte importantíssimo para esse momento industrial que a Inglaterra estava passando. A questão 3 é a relação sobre. Desculpe. A questão 3 é por que a indústria têxtil era o ramo mais importante no início da Revolução Industrial. Então, tem um texto que é trabalhado nesse livro que vai dizer que, graças ao algodão, que tinha um custo muito baixo, e as novidades tecnológicas da Inglaterra, porque os ingleses podiam exportar esse produto de outros países para dentro do seu país, isso tudo somando, né, esses dois fatores, o baixo custo do algodão, as novidades tecnológicas, vão contribuir para que a indústria têxtil seja realmente um dos ramos mais importantes da Revolução Industrial. Então, é uma coisinha simples, não precisa ficar gastando tinta com isso, não. Outra questão é a 4. Qual era o motivo da utilização da mão de obra feminina e infantil nas fábricas inglesas? Tranquilo também, é óbvio que nessa época, tanto o trabalho das mulheres quanto o trabalho infantil eram os valores, os salários que eram pagos para eles eram muito menor do que o trabalhador do sexo masculino. Por quê? Porque nessa época não existia uma legislação, não existia leis que amparavam o trabalhador. E o patrão, o dono da fábrica, a burguesia, pagava o valor que eles queriam. Então, basicamente é isso, né? Automaticamente, essa situação de pagar um salário menor para a criança e para a mulher vai provocar uma outra questão, que é diminuir o salário também do homem, porque aí o salário da mulher vai servir como modelo, como parâmetro,
para eles combinarem o salário que o trabalhador masculino vai trabalhar. Então foi uma época de muita exploração, tanto do sexo feminino, tanto, né, da criança em si, né, criança que trabalhou num lugar muito perigoso, muito insalubre, que era vulnerável a acidentes, né? Teve criança que perdeu o braço, a perna, teve crianças que chegou a perder a vida dentro das fábricas inglesas por causa justamente dessas situações. Bom, outra questão, a questão quinta, né, que nós pedimos para vocês pesquisarem, é como que era o ambiente das cidades, né, vamos dizer, o ambiente urbano na Inglaterra durante essa fase da Revolução Industrial. Tranquilo também, você vai lembrar que no ambiente urbano as ruas eram estreitas, ruas muito sujas, né? Geralmente o trabalhador morava sempre próximo das fábricas, porque era mais perto para ele trabalhar e também o aluguel era muito mais barato. Mas, por outro lado, eram habitações realmente muito precárias, superlotadas, casebres realmente desprotegidos, é, pessoas que moravam num ambiente poluído, muita fumaça, muita proliferação de doenças. Nessa época tinha muitas epidemias, inclusive de cólera, de febre tifoide e outros males que vão se espalhar principalmente nos bairros operários, porque os bairros ricos tinham uma certa estrutura e esse tipo de epidemias não chegavam até lá. Então é interessante você ver já aí a diferença social e o que isso causa na questão da saúde pública. Na última questão, nós pedimos para que o aluno perceba como se dava a relação entre os burgueses, ou seja, entre a burguesia e o proletariado. Então, para isso, nós temos que entender que proletário e burguês são classes sociais antagônicas. O que significa antagônicas? São divergentes, são opostas, são contrárias aos seus interesses. Porque o proletário era quem? Era o trabalhador da oficina, que a única coisa que ele tinha para oferecer é a força de trabalho em troca do salário, em troca do pagamento. Já a burguesia era aquela classe social que era dona dos meios de produção. O que é meios de produção? São as oficinas, as ferramentas, fábricas, o capital, o dinheiro. Então era ele que pagava o operário para que o operário exercesse o seu ofício, né, dentro das fábricas. Então entenda isso. Essa diferença é fundamental para você entender que elas são classes antagônicas, que realmente os interesses econômicos são muito diferentes. Tudo bem? A gente para por aqui e vamos continuar estudando. Vocês têm que dar conta de ter autonomia de estudarem sozinhos, pessoal, porque nós não sabemos quando será a nossa volta com as aulas presenciais, ok? Muito obrigado e lembre-se, fique em casa, hein? Até mais.